Algumas reflexões sobre o 21º domingo do tempo comum, ano B. Primeira leitura, Josué 24, 1 a 2a, 15 a 17 e 18b. Salmo 33. Segunda leitura, Efésios 5, 21 a 32. Evangelho, João 6, 60 a 69. Desde o 17º domingo, estamos refletindo sobre João 6. No domingo passado, porém, essa reflexão foi interrompida devido à transposição da solenidade da Assunção, e assim deixamos de ouvir João 6, 51 a 58, sobre a centralidade da encarnação do Verbo. Eu sou o pão vivo descido do céu, revelando a identidade de Jesus. E sobre a sua total entrega, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Versículo 51. Diante dessa forte e exigente revelação, Jesus colocou-se diante dos seus ouvintes como critério decisivo de fé, ao declarar que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Hoje, para nós, de certa forma, isso é ponto pacífico, pois o recebemos de forma sacramental. Mas não se pode esquecer que tal entrega aconteceu na última ceia, como antecipação da sua entrega e total esvaziamento de si na cruz. Doou-se em sua carne e em seu sangue. Jesus procurou deixar bem claro a real diferença que existe entre a sua doação e o dom do maná. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Versículo 58. Não houve compreensão e tampouco adesão pela fé. Jesus, pela narrativa, causou escândalo. Versículo 61. Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Foi o que disseram no versículo 60. Jesus se tornou motivo de tropeço não para os judeus que discutiam entre si, versículo 52, mas provavelmente para os muitos discípulos que voltaram atrás e já não andavam mais com ele, versículo 66. Nota-se que as exigências do discipulado servem de critério para revelar os motivos e as razões do seguimento. Se aceitar que Jesus é o pão vivo descido do céu foi difícil, muito mais o será por ocasião da sua ascensão. E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, versículo 62. Paradoxal, porém, é a afirmação: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Versículo 63. Tomada ao pé da letra, tal afirmação poderia causar muitos problemas, pois pareceria que nossa humanidade é desprezível, e não é isso, visto que Jesus explica: a carne sem o Espírito é morta. Do contrário, a encarnação do Verbo não faria sentido, e muito menos a sua morte. Foi exatamente em nossa humanidade assumida que ela foi redimida por Jesus. Fica clara a ligação entre a ascensão anunciada e o dom do Espírito a ser derramado. Somente a fé pode ajudar o discípulo a superar o escândalo da cruz e a perceber, na carne assumida pelo Verbo, a manifestação da glória de Deus. O amor e entrega de Jesus, que resgata o ser humano e lhe devolve a vida, é a glória de Deus. Frente à revelação da identidade e da missão de Jesus, o discípulo é provocado e deve verificar a autenticidade da própria fé. As palavras que vos disse são espírito e vida. Versículo 63. Então, a decisão do discípulo precisa ser radical. Crer ou não crer em Jesus e em suas palavras. E Jesus bem sabia quem de fato acreditava, pois seguia um critério claro e fundamental.
Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Versículo 65. Isso ecoa o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Não se trata de predestinação, mas da motivação da fé, que permite ver em Jesus a força do seu abandono nas mãos do Pai para a realização da sua vontade. A decisão por Jesus revela que, se esta for apenas humana, não resistirá diante das dificuldades da vida e do seguimento. Mas se for obra de Deus, isso é, do Pai, é autêntica obra da fé no discípulo que o faz superar todas as dificuldades por causa de Cristo e da sua igreja. Essa distinção entre obra humana, a carne não adianta nada, e obra da fé autêntica, adesão às palavras de Jesus que são espírito e vida, é exemplificada nos versículos 66 e 69, enquanto muitos discípulos abandonam Jesus, que por sua vez não teme ficar sozinho, Pedro responde à pergunta com outra pergunta e uma profissão de fé. A quem iremos, Senhor? Note-se o título Senhor, que é um título pós-pascal. Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Tal resposta não é fruto de especulação, mas resulta da revelação e da experiência de vida com Jesus, realizando a profecia de Deuteronômio 18:18. Ao dizer, tu tens palavras de vida eterna, encontra-se a fé frente ao que disse Jesus. As palavras que vos disse são espírito e vida. Versículo 63. O mesmo acontece com tu és o Santo de Deus, evocando as diversas vezes em que Jesus, em João 6, disse, eu sou. A diferença, porém, de Marcos 1:24 e Lucas 4:34 não é um espírito impuro ou um demônio impuro que afirma que Jesus é o Santo de Deus, mas é Pedro que diz Santo de Deus, o que equivale à pertença exclusiva a Deus. A afirmação de Pedro será devidamente lembrada no momento da sua traição, enquanto Jesus estava sendo interrogado e Pedro confrontado. João 18, 15 e 27. A sorte de Judas, porém, já estava prenunciada no final do discurso sobre o pão da vida. Mas entre vós há alguns que não creem. E o narrador completa e atesta que Jesus não podia ser enganado. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Versículo 64. Isto é, Judas Iscariotes. Embora os 12 tenham sido eleitos, nem todos se demonstraram fiéis e fidedignos, pois entre eles havia um diabo, um divisor do grupo, e que entregou Jesus não como quem transmite a fé, mas porque sua obstinação foi interpretada como obra e serviço prestado não a Deus, mas a Satanás. Nota-se o dilema. A multidão, os judeus, os discípulos que já não andam mais com Jesus, e até um dos 12 não conseguiram acolher Jesus e sua revelação. Judas não só transmitiu Jesus erroneamente, mas o traiu. A grande lição é simples. Ninguém pode fazer da eleição uma posse e um critério de sua própria segurança. Então, assim como Josué afirmou a sua decisão de seguir o Senhor, ele e toda a sua família, também cada membro do povo teve que tomar a sua própria decisão. Nesse sentido, aparece bem oportuna a aproximação da renovação da aliança em Josué 24 com o final de João 6. Se o Yehoshua do Antigo Testamento, Josué, foi fundamental para o povo e sua permanência na terra prometida, o nosso Yehoshua, Jesus, não é apenas fundamental, é crise para o discípulo, enquanto critério vital de decisão pelo pão vivo descido do céu.
Melhor do que a posse da terra é acolher o pão vivo descido do céu, que faz viver eternamente. Porque confessamos com Pedro, tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Versículos 68 e 69. Esta profissão de fé, porém, deve se traduzir em comportamento condizente. E nada melhor, principalmente nos dias atuais e em meio ao 9º Encontro Mundial do Papa Francisco com as famílias em Dublin, que reapresentar com amor, convicção e ciência a moral familiar ensinada por São Paulo na segunda leitura deste domingo. É preciso enfatizar o sentido de submissão exigido às mulheres fiéis, isto é, saber se colocar debaixo, sob a missão de seus maridos. Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se Paulo quis colocar diante dos esposos e esposas de Éfeso o mistério do amor de Cristo pela igreja, o fez consciente da eficácia desse amor, que dá sentido sobrenatural ao amor esponsal de cristãos, que como discípulos são dispensadores dos dons, que protegem a vida em todas as suas etapas, pois da geração à morte, Cristo é tudo em todos. Um bom domingo no Senhor Jesus. Um fraterno abraço a todos.